Fala rapaziada, beleza? Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Michael Flá. E eu vou colocar aqui para vocês um corte do canal do Mundo Ed, do Edmundo, rapaziada, ex-jogador, dando um pouco sua opinião sobre esta partida entre Vasco e Flamengo pela semifinal do Carioca. Rapaz, vai dar o que falar, hein? Mas você não vai acreditar no que o Edmundo falou sobre este jogo e sobre a torcida do Flamengo. Não conhece ainda o canal Michel Flá? Ó, já se inscreva aí que você não vai se arrepender. Deixa o like no vídeo que ajuda o nosso trabalho e ativa o sininho de notificação para você não perder nada, beleza? Se você não conhece o canal do Edmundo, estou deixando o link aqui na descrição para você dar uma passadinha lá. Vamos ver o que o Edmundo falou sobre esta partida que vai acontecer entre Vasco e Flamengo. Se liga só! Mas é super importante que eles saibam que, e eu não estou falando dos jogadores do Flamengo não, tá? Falando dos torcedores, há um clima de já ganhei, com uma certa facilidade, como eles fazem sempre. Então, acho que quem está inferior nessa disputa, né? Porque que é o Vasco, principalmente porque o Vasco, dois resultados iguais classificam o Flamengo, eu acho que esses jogadores têm que entrar com mais vontade, com mais disposição, com mais garra ainda nesses próximos dois confrontos, que serão decisivos para ver quem vai chegar à final. E olha, tem um vidente desse aí que acertou tudo o ano passado, que disse que o Vasco vai ser campeão carioca. Eu levantei as mãos para o céu e agradeci, dizendo: obrigado, Senhor, tomara que seja verdade. O que você acha disso tudo, Hélio? É evidente, eu respeito todas as profissões, mas eu acho que eu prefiro a evidência do que a evidência. Eu acho que é o seguinte, cara, o Verratti, quando acabou, ele deu uma entrevista falando alguma coisa em cima de estou com vontade de dar revanche. Eu acho que assim, não existe revanche, mas existe uma necessidade muito grande de acabar exatamente com essa loucura e, principalmente, de fazer valer aquela coisa. O Vasco é rival do Flamengo, o Flamengo é rival do Vasco. Né? Dentro das quatro linhas, obviamente, sem agressão, sem violência da torcida, nada disso. Mas eu gostaria muito, e é importante, que o Vasco voltasse a ser verdadeiramente rival do Flamengo. Que o Flamengo, o Vasco, como rival. Porque nos últimos jogos, o Flamengo sempre levando uma vantagem, uma superioridade muito grande, até porque tem um elenco muito qualificado, todos nós sabemos disso. O dinheiro hoje ele consegue ser maior do que o próprio futebol. Mas, cara, é aquilo. A gente aprendeu isso de criança. Se você não tem a técnica, tenha pelo menos a garra, a vontade. Porque o adversário, com a técnica, vai falar: meu irmão, que garra é essa? Que vontade é essa? Então você tem que assustar de qualquer maneira. E contra o Flamengo, o Vasco tem que jogar, depois que fez o pênalti, até o final do jogo, daquela maneira, com muita dedicação, muita determinação e acreditando o tempo todo que realmente é um adversário à altura e capaz de vencer, sim. Porque futebol, cara, eu já vi tanta coisa no futebol. Ontem, por exemplo, fugindo do nosso clube de regatas Vasco da Gama, cara, o Bangu assustou o tempo todo o Fluminense. O tempo todo. Então, o Bangu, não desmerecendo o Bangu, mas o Bangu nem está rebaixado. Incomodou o Fluminense a ponto dos torcedores do Fluminense vaiarem o Mano Menezes. Acho que o Vasco tem que ter todo o direito essa semana aqui, de pensar assim: não é o fim, não é o último clássico da minha vida, mas eu vou jogar de igual para igual, porque eu também sou profissional e se eu não tenho, repito, o talento técnico que o adversário tem, eu vou mostrar para o adversário que ele não tem a mesma vontade que eu tenho. E, gente, vou falar a verdade. E vou falar uma verdade muito da minha profissão. Tem atores e atrizes, me perdoe, não vou citar nomes, que não são tão talentosos, não. Mas tem uma vontade, mas uma vontade tão grande que a gente esquece se tem ou não talento. Fica a dica. E é uma ótima dica, ótima dica. O futebol ele é jogado
em igualdade de condição. Os dois times entram com o mesmo número de jogadores, gramado, bola, tudo isso é igual para todo mundo, né? E a vontade, ela é muito individual. E um contagia o outro. Sem dúvida nenhuma, eu acho que inspirado no Verratti, né? O Verratti tem sido um talismã, não só pelos gols, né? De estar ali entre os artilheiros do campeonato, não só com os gols, que muitos deles até foram de pênalti, sem desmerecer, porque tem que bater e tem que fazer, né? Porque só faz ou perde quem está lá no campo, mas ele contagia bastante. Ele corre, ele luta, ele é vibrante, e acho que isso faz com que os jogadores se contagiem. E acho que há uma vontade nesses atletas, né? Ou passou a ter, a partir do jogo de ontem, uma vontade de conquista, que é muito mais possível no Campeonato Carioca. O Vasco está a 4 jogos de se tornar campeão. Edmundo, os adversários, né, principalmente o Flamengo, estão muito à frente. Eu não sei. Eu vou ver no próximo sábado. É no próximo sábado que eu vou tirar as minhas conclusões. Porque até lá, até o sábado, eu acredito na força dos gigantes da colina. Uma outra polêmica, Eric, que surgiu é o Vasco querendo jogar em São Januário, né? Eu acho que seria excelente para o Vasco, em termos de jogar em casa, no lugar que ele está habituado e tudo. Mas eu acho que tem um risco muito grande se for para 2 torcidas, né? Se o clássico for para as 2 torcidas, há um risco de dar confusão e violência. Então, eu faria como o Vasco fez no Brasileiro. Os 2 jogos no Maracanã e 50% de torcedores. E aí o Vasco vai poder mostrar a força da sua torcida, a grandeza da sua torcida, botar lá 35 mil pessoas para dividir, de fato, o Maracanã e fazer uma festa lindíssima. No Campeonato Brasileiro, quando foi 1-1 o jogo, no segundo turno, no primeiro turno foi um passeio, né? No segundo turno foi 1-1. Eu estava lá. Tinha 80% de torcedores do Flamengo, mas a torcida do Vasco fez uma festa espetacular, ensurdecedora e linda, 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 linda. Eu acho que vale a pena esse registro para que isso possa ser repetido no próximo sábado. O que você acha disso tudo aí? Edmundo, eu concordo 100% com você. Eu digo até mais. O Maracanã, cara, é um espetáculo. Aquilo é um palco mundialmente respeitado, conhecido, reconhecido. Nós teremos vários turistas no Rio de Janeiro por causa do Carnaval. Isso é um espetáculo para ser apresentado para o Brasil e para o mundo. Então, se você vai para o templo do futebol, que é o Maracanã, é o mesmo campo que o Vasco, porque você levando para São Januário, eu digo isso porque você vai criar uma série de problemas. Você vai ter que ter um policiamento redobrado, você vai ter que ter um problema muito grande com a segurança, né? O policiamento, e o futebol acaba ficando em segundo plano. E o futebol não pode ficar nunca em segundo plano. Os jogadores do Vasco, os jogadores do Flamengo, os torcedores, os turistas, todos serão beneficiados jogando no Maracanã. E eu tenho absoluta certeza, Edmundo, que a torcida do Vasco, seja no Maracanã, no Engenhão, em São Januário, vai com toda a força e vai ficar de igual para igual em termos de torcida. Aí começa aquela vantagem. A torcida do Vasco, ela não para. Ela é uma loucura, você sabe melhor do que eu. Ela é uma loucura, uma espécie de loucura. Então, 35 para um lado, 35 mil para o outro, eu já acho que a gente está numa vantagem muito grande, porque a torcida do Vasco, repito, não para de incentivar. E, repito, o Maracanã, para determinados jogadores, do Vasco principalmente,
é motivo de motivação. Olha que loucura, é motivo de motivação. É motivação e inspiração. Porque se você botar um Zucarello para jogar um clássico contra o Flamengo dentro do Maracanã, hoje o Zucarello está atravessando um momento brilhante. Meu irmão, esse menino vai querer fazer de um tudo. Tchê, de um tudo. É diferente. Você vai jogar contra um time que você perdeu e perdeu feio. Você agora... E não adianta dizer que não tem revanche, que tem revanche sim. Você vai jogar contra um time que você perdeu feio. Já é a motivação. Dentro do Maracanã, lotado, contra esse mesmo time, que é o mesmo time. Meu irmão, com meio campo, com Tchê, que muito feio, muito bem o nosso treinador, porque ele botou o Tchê, Hugo Moura, liberou o Coutinho, porque liberou o Coutinho, deixou o Coutinho à vontade, o Ryan muito bem posicionado o tempo todo, querendo a titularidade, né? O menino Zucarello transitando brilhantemente, partindo para cima com muita vontade. Nós tivemos um Vasco da Gama, nós tivemos um Vasco muito bem armado e com muita vontade de ganhar, cara. Eu sinceramente, não vejo, e nunca vi. Vejo que o Flamengo, tecnicamente, é melhor, mas o Vasco pode mesmo ganhar do Flamengo com muita vontade de ganhar. E esse Felipe Coutinho, que jogou esse clássico contra o Botafogo, esse Felipe Coutinho é um Felipe Coutinho verdadeiramente camisa 10. Esse Felipe Coutinho, que jogou contra o Botafogo, na minha humilde opinião, é camisa 10. Coincidência ou não, ele fez uma pré-temporada ruim, eu diria, mas fez uma pré-temporada. E ele vem em evolução. Eu acho que ele jogou bem lá contra o União Rondonópolis. Deveria ter sido premiado, né, com um gol, mas o goleiro, engraçado, o nome do goleiro não sai da minha mente. O goleiro Fernando, né, não é o nosso querido amigo Fernando Henrique Lira Machado, mas é o Fernando, fez defesas gigantescas e evitou que o Coutinho fizesse o gol dele. Né? No segundo tempo, o Vasco fez os gols, goleou, né, por 3-0, e acho que isso fez com que o Vasco chegasse motivado para o clássico contra o Botafogo. E, de fato, há uma evolução no futebol do Felipe Coutinho. E isso tem muito a ver com a escalação, né? 2 volantes ali, liberdade para ele, os 2 meninos pelo lado do campo, ajudando na hora de marcar, porque tem fôlego, tem gás para isso, e ele um pouco mais solto na criação. Eu acho que ele vem crescendo, vem evoluindo, e é no clássico, ou nos clássicos, né, que a gente conhece o grande jogador. Né? São os clássicos que marcam a nossa vida e carreira. Então, eu vou torcer muito para que seja os sábados do Felipe Coutinho, né? Que ele possa ser decisivo e classificar o Vasco para essa final. Acho que o fato de não jogar durante a semana ajuda nessa preparação física e emocional. Então, eu acho que o Vasco vai chegar bem forte no clássico de sábado, que você disse muito bem. Vai ter muita gente de fora no Rio de Janeiro e todo mundo quer ver o maior clássico da cidade. E mais, Edmundo, eu acho não, tenho certeza. O Felipe Coutinho, desde que ele voltou, desde que eu venho reparando, a cabeça baixa, triste com ele mesmo, este Felipe Coutinho não jogou contra o Botafogo. Esse Felipe Coutinho não foi para São Januário. Pelo contrário, quem foi para São Januário foi um Felipe Coutinho seguro, um Felipe Coutinho dando dicas, pegando a bola, escondendo a bola. Várias vezes o comentarista falava, cara, que facilidade que ele tem de esconder a bola. E é assim, com toda a calma, uma visão de jogo. Eu posso estar exagerando, porque eu estou muito feliz com o que eu vi. Eu estou muito feliz com o que eu vi pela atitude do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho saiu de campo muito aplaudido, merecidamente aplaudido, mas, sobretudo, com a fisionomia boa, de quem sabe que hoje eu mandei bem e estou feliz.
Mas é esse o Felipe Coutinho que a gente quer, né? A gente, o ano passado, o recebeu de braços abertos. Ele não tinha feito a pré-temporada, vinha jogando num futebol de um nível técnico bem abaixo, né? No futebol do Catar. E acho que ele já está um pouco mais adaptado, está feliz e está entendendo que está na hora dele ser o jogador que o Vasco precisa. E eu gosto desse crescimento nessa reta final. É sinal de que o atleta está querendo, de fato, conquistar coisa grande, né? Eu acho que, nesse momento, o Campeonato Carioca é uma coisa bem grande para o Vasco. Depois pode ser que o Vasco ganhe Sul-Americana, ganhe uma Copa do Brasil, porque acho que no Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, é um pouco mais complicado. Ganha a maioria das vezes quem tem um elenco para suportar as 38 rodadas. Mas o campeonato que o Vasco está disputando nesse momento é o Campeonato Carioca. Então, a motivação tem que ser gigantesca para encarar o Flamengo nesses 2 próximos sábados. E aí eu confio muito no Carille. Há uns 5, 6, 8 anos atrás, eu trabalhava na Fox e um jornalista lá da Fox falou que o Corinthians era a 4ª força e o técnico do Corinthians era o Carille. E o Corinthians bateu o campeão paulista. O Vasco, depois das conquistas do Botafogo no ano passado, iniciou esse Campeonato Carioca como a 4ª força. Tomara que se repita o que aconteceu lá em São Paulo, porque eu acho que o Vasco está começando a ter uma cara do Carille, que marca forte, sai em contra-ataque. Estava precisando de peças para isso, e acho que o retorno do Ryan, né, da seleção brasileira, e o Zuccarello, eles têm essa possibilidade de marcar com 5 jogadores no meio-campo e sair em contra-ataque em velocidade. Foi mais ou menos o que o Vasco fez ontem. O que você achou? Concordo com você, incluindo também nesse esquema aí o Tietê. O Tietê foi de fundamental importância, porque a correria do Zuccarello e habilidade, a força e visão de jogo, e hoje moral, porque eu acho que foi um jogo, a volta do Ryan, inclusive como titular, depois de ter conquistado um campeonato que foi difícil, conquistou um campeonato, volta com moral, né, cara? Volta com uma titularidade na cabeça. Fala, cara, eu acabei de ser campeão agora, então eu estou aqui como titular porque eu mereço ser titular. Porque até então eu achava que o Ryan se posicionava em campo com uma maneira assim, sempre no sufoco. Sempre, cara, preciso ganhar, preciso. E precisava mesmo, porque nós estávamos num sufoco. Desde que ele voltou dessa conquista, ele está jogando com mais tranquilidade. Ele está podendo fazer jogadas que ele não arriscava fazer. Mas por quê? Porque o Felipe Coutinho, aí sim, Felipe Coutinho consegue orientar o Zuccarello, orientar o Tietê, orientar o Ryan e ficar ao mesmo tempo livre. Quando o Ryan está com a bola, pode reparar, o Felipe Coutinho não está tendo posição definida. O Felipe Coutinho está se movimentando. Aí esse menino Zuccarello também, ele vem no meio campo pegar a bola. Então, essa jogada do nosso treinador que botou o Tietê, o Ryan, o Zuccarello e o Felipe Coutinho, esses 3 aqui, esses 4 estão jogando de uma maneira livre, sendo que um deles, que é o Coutinho, não tem obrigação de marcar. Cara, e esses são rápidos, são velozes, Edmundo. E nós estávamos precisando de jogadores mais velozes para poder chegar até o nosso Verratti. Cara, o Verratti teve pouquíssimas, raríssimas oportunidades de fazer gol de cabeça. Mas não foi preciso, não sentimos falta disso, porque nosso meio-campo para frente estava muito seguro. Aí a gente fala dos nossos laterais também, que sabem chegar muito bem. Aí a defesa, ela fica mais tranquila, ela fica menos vazada, porque você tem o Hugo Moura, que, meu irmão, que ontem ele foi... O cara até falou, tu até chamou ele de pastor alemão. Ele foi um pastor alemão ontem.
Ele chegava junto, carrinho, chegou junto pra caramba, com força, com garra. Isso é importantíssimo para um time que não tem a qualidade técnica do seu adversário. Exatamente, exatamente. Você falou tudo, né, Eri? Parece que eles ouviram a nossa live aqui na sexta-feira, porque mudaram completamente, radicalmente de atitude, e o Carille escalou exatamente o time que você queria, né? Será que a torcida do Flamengo voltou a ser soberba de novo, como o Edmundo está falando aí, rapaziada? Comenta aqui que eu quero saber, hein? Será que o Vasco vai ser campeão carioca? Como o Edmundo falou aí que viu umas previsões? Rapaz, eu não sei não, hein? Deixa o teu comentário aqui que eu quero saber de você que está assistindo este vídeo. E também deixa o like no vídeo, hein? Vamos hypar o vídeo aí, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Ativa o sininho de notificação e se inscreva em nosso canal que você não vai se arrepender. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!